Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 7. Deformação elástica de um elemento submetido à carga axial. Princípio de Saint-Venant. Observe a figura, imagine esse elemento feito de borracha, por exemplo. Traçamos alguns riscos transversais e aplicamos uma carga. Observa-se que as seções próximas às cargas, elas são distorcidas, essas linhas são distorcidas. Enquanto que seções distantes da carga, as linhas não são distorcidas. Isso significa dizer que, nas seções próximas às cargas, a distribuição de tensão não é uniforme. Observe que a tensão máxima é maior que a tensão média. Já na seção B, um pouco mais distante da carga, a distribuição também não é uniforme, mas não varia tanto quanto na seção A. Já na seção C distante da carga, a distribuição de tensão é uniforme. Assim sendo, podemos aplicar a equação que a tensão normal média é igual à carga axial dividido pela área. Esta equação só pode ser usada onde a distribuição de tensão é uniforme. A figura apresenta um elemento de comprimento L, onde a força axial varia com a posição x e a área da seção transversal também varia com a posição x. Esse elemento sofre uma variação de comprimento de delta. Pegando-se um pedaço desse elemento, um pedacinho dx, à esquerda tem uma força axial nx, à direita nx, o comprimento inicial é dx, e a variação do comprimento é de d delta. A tensão normal aplicada neste elemento é a carga normal sobre a área. A tensão normal, de acordo com a lei de Hooke, é igual ao módulo de Young vezes a deformação ao longo do eixo x. Vai ser igual à força normal, que varia com a posição x, e a área da seção transversal, que também é variável com a posição x. Esta deformação é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. A variação do comprimento é o d delta e o comprimento inicial é o dx. Isolando-se o d delta, temos que d delta é igual a força axial dividido por EA dx. Integrando essa equação, temos que a variação do comprimento do nosso elemento é igual à integral de n sobre A dx, com x variando de 0 a L. Se a força axial não variar com x e a área da seção transversal também não variar com x, for constante, esta parcela é constante, podemos tirar fora da integral, resultando que a integral de dx com x variando de 0 a L é igual a L. Temos então a equação que permite calcular a variação do comprimento do nosso elemento, é igual a força axial, constante, vezes o comprimento, dividido pelo módulo de Young e dividido pela área da seção transversal suposta constante. A viga rígida está apoiada em suas extremidades por dois tirantes de aço A36. Se a tensão admissível para o aço é de 115 MPa, e a carga W distribuída de 50 kN por metro e x igual a 1,2 metros, determine o mínimo diâmetro de cada haste, de modo que a viga permaneça na posição horizontal quando carregada. Observe a figura, fazendo-se o diagrama do corpo livre, temos em A uma força FA, em C uma força FC, e a carga distribuída, a distribuição retangular, pode ser trocada por uma força concentrada de 60 kN. Valor este que é igual à área deste retângulo, que é 50 vezes 1,2, que resulta em 60 kN. E o ponto de aplicação da força concentrada é o centroide deste retângulo. Se ele tem um comprimento de 1,2, o centroide fica bem na metade, que é 0,6. Aplicando-se as equações de equilíbrio e adotando-se o referencial xy e o momento positivo no sentido anti-horário, somatório dos momentos em relação ao ponto A poderia ser em relação ao ponto B ou qualquer outro ponto, eu escolhi o ponto A.
A força FA não produz momento em A. A força FC produz um momento no sentido anti-horário, momento esse positivo. E a força de 60 produz um momento em A no sentido horário, negativo. Esta força tende a girar essa barra em torno do ponto A no sentido horário. Logo, FC vezes 2,4 positivo, 60 vezes 0,6 negativo, igual a zero. Resulta que FC é igual a 15 kN. Resultante das forças em Y também tem que ser zero. O corpo está em equilíbrio. Mais FA mais FC menos 60 igual a zero. Mais FA mais FC menos 60 igual a zero. Resulta que FA é igual a 45 kN. Para que a viga permaneça na horizontal, a variação de comprimento da haste AB tem que ser igual à variação de comprimento da haste CB. Então, o delta AB tem que ser igual ao delta CD. A variação do comprimento é dada por essa equação que nós demonstramos no slide anterior. É a força vezes o comprimento dividido pelo modo de Young dividido pela área da seção transversal. Substituindo os valores conhecidos, sabendo que as duas hastes são feitas do mesmo material, podemos cortar o módulo de Young e também podemos cortar o comprimento, porque são iguais. O π também pode ser cortado, a área da seção transversal é circular, então é π de 2 sobre 4, e o 4 também pode ser cortado. Resulta que 45 dividido por 15 dá 3, extraindo a raiz, o diâmetro da seção transversal da haste AB é raiz de 3 vezes o diâmetro da seção transversal da haste CD. A tensão normal que atua na haste AB não poderá exceder a tensão admissível. Então, nós temos que a tensão normal na haste AB tem que ser menor ou igual à tensão admissível. A tensão normal média na haste AB é a força normal dividido pela área da seção transversal da haste AB. A força normal na haste AB é igual à força FA, que é 45.000 newtons. A tensão admissível, 115 megapascal. Quando a tensão está em megapascal, a força em newtons, a área sairá em milímetros quadrados. Logo, o diâmetro sairá em milímetros, resultando que o diâmetro da seção transversal da haste AB tem que ser maior ou igual a 22,32 milímetros. Assim, o diâmetro da seção transversal AB é igual a raiz de 3 vezes o diâmetro da seção transversal da haste CD. O diâmetro da seção transversal da haste CD será o AB dividido por raiz de 3. 22,32 dividido por raiz de 3 dá 12,89. Por analogia, na haste CD, a tensão atuante, a tensão de trabalho normal, a tensão normal média de trabalho que atua na haste CD, também não poderá exceder a tensão admissível. A tensão normal média na haste CD é a força normal, que é FC, dividido pela área da seção transversal da haste CD. FC é 15.000 newtons. A tensão admissível, 115 megapascal. E é sempre bom lembrar que quando estivermos trabalhando com a tensão em megapascal, a força em newton, a área sairá em milímetro quadrado. Logo, esse diâmetro sairá em milímetros. O diâmetro da seção transversal da haste CD deverá ser maior ou igual a 12,89. O diâmetro da seção transversal da haste AB é raiz de 3 vezes o diâmetro da seção transversal da haste CD. Assim sendo, o diâmetro da seção transversal da haste CD é o AB dividido por raiz de 3. 12,89 dividido por raiz de 3 dá 7,44. Como o exercício está pedindo o menor dos diâmetros, teremos que se ele é maior que 22,32, o diâmetro da seção transversal de AB, e também deve ser maior que 12,89, nós eliminamos esse resultado. Da haste CD, o diâmetro tem que ser maior que 12,89 e também maior que 7,44, eliminamos esse menor. Resposta: o menor dos diâmetros da haste AB será de 22,32
e da HCD será de 12,89. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de dar um like se você gostou e um dislike se você não gostou. Mas deixe um comentário dizendo do que você gostou e um comentário do que você não gostou. Críticas construtivas. Ajude um canal de educação a crescer. Nosso país está precisando muito. Até a próxima.